Depois de uma era em que o minimalismo foi o grande astro, nosso protagonista, as grandes marcas até deixando a logo só uma palavrinha lá escrito em Arial Black. Será que agora é o fim do minimalismo e agora é espaço para o maximalismo? Mais um episódio do podcast começando. E para responder essa questão, eu vou começar falando sobre moda. Se você gosta de moda e acompanha algum especialista, algum entusiasta da moda, você provavelmente ouviu alguém falando que moda é retrato da sociedade. E sim, gente, moda é sobre expressão, sobre comunicação e tá muito conectada com o que acontece no cenário mundial e interfere diretamente no que a gente sente urgência em falar. Então a moda, ela é sim um objeto de extrema expressão. Então vamos fazer um retrato dos últimos tempos falando de moda aqui. Vamos, assim, primeira coisa. Se pandemia é um gatilho pra você, eu recomendo realmente que você não dê sequência nesse episódio, tá bom? Vai assistir vai ouvir um outro episódio, assistir uma outra coisa, porque de fato eu vou falar muito sobre o cenário pandêmico e eu não vou ter muitos filtros aqui, porque senão eu não consigo construir a linha de raciocínio que eu preciso ter. Então, se é um gatilho, eu recomendo que você pare, tá bom? Mas sempre um prazer ter vocês aqui comigo. Então, vamos lá. Em 2020, a pandemia começou, e esse foi um momento que a gente falou muito sobre empatia, sobre saúde mental, sobre como a gente convive, como é a nossa relação com a vida, a nossa relação com o consumo, a nossa relação até com liberdade. Foi um momento em que a gente presenciou muita perda em todos os aspectos. Muitas pessoas passaram por situações extremamente difíceis. A maioria passou por algum perrengue, mesmo quem estava bem, estava tranquilo, passou por perrengue. E foi um período, assim, extremamente cansativo. Eu realmente ouso dizer que muitas pessoas, assim como eu, ainda não se recuperaram do cansaço emocional que a pandemia causou. Não sei você, mas assim, eu fiquei muito mais pirado, por exemplo, com doença. E eu conheço muita gente que tá na mesma, assim, que de fato, começou a dengue, até uma coisa que aconteceu esses últimos tempos. Quando alguém falava que tava com dengue, aquele medo do tipo, ai meu Deus, mas eu vou conviver com alguém com dengue, tipo, tudo bem, dengue dá pra ser transmissível se o mosquito picar a pessoa com dengue e picar você em seguida. Mas não é tão transmissível quanto uma Covid da vida, né? Então, assim, a pira ela ficou real. E é triste isso, né? A vida vai deixando a gente com muitas marcas. A pandemia com certeza é uma marca que tá na maioria das pessoas, foi muito agressivo. E após esse cenário pandêmico, existiu um movimento que foi bem grande, que foi o Quiet Luxury, que foi muito, muito, muito comentado nas redes sociais, principalmente no mercado mais premium, nas pessoas que atuam nessa área, né? E a tradução de Quiet Luxury seria um luxo discreto, um luxo silencioso. Mas por que que isso aconteceu? O que que isso tem a ver com a pandemia? Como que a pandemia ocasiona um movimento de moda tão importante como o Quiet Luxury? A gente passou por esse momento de completo caos, onde as pessoas passaram fome, onde as pessoas enfrentaram a morte de perto, perderam entes queridos. Então, assim, não fazia o menor sentido ostentar. Mas peraí, vamos falar o que que é ostentação. Vamos colocar aqui um exemplo. Vamos falar. Nesse contexto de moda, a ostentação é aquela roupa que tem um super logo, uma logomania. Logomania são aquelas estampas feitas com repetição da logo. A ostentação é tudo que faz referência explícita à marca. Assim, com o intuito de aumentar status, de mostrar o objeto como se fosse uma validação, uma carteirinha de, olha, eu pertenço a um grupo de pessoas. Isso é ostentação, assim, muito por cima de um jeito muito prático. Então, sim, estou falando de marcas de luxo, que são os grandes símbolos, né, de ostentação. Então, Gucci, Prada, Chanel, Hermès, Balenciaga, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton. Algumas dessas são mais voltadas para o Quiet Luxury, mas de modo geral, como a Hermès, por exemplo, é mais Quiet Luxury do que as outras. Mas a Gucci, por exemplo, é um grande exemplo de ostentação, a Balenciaga e tudo mais. Mas todas elas acabam, uma hora ou outra, entrando nesse aspecto de serem algo para ostentação, algo que é tido como uma peça de status. Apesar que, assim, hoje no Brasil a gente sabe que tem pessoas, inclusive, que ostentam a quantidade de peças da Shein que ela compra por mês. Porque de fato a gente tem um cenário de consumo complicado, onde todo o consumo está difícil. O poder de compra reduziu muito nos últimos anos no Brasil. Então, assim, a ostentação, ela deu espaço para o luxo discreto, que era algo que fazia mais sentido, e essa tendência rolou por alguns anos, e a gente também percebe isso no design de modo geral, tá? Ainda existe o Quiet Luxury como sendo algo muito importante, mas é algo que é muito mais frequente na alta sociedade, no old money. Então isso sempre existiu.
mas é para um grupo muito seleto de pessoas. São para as pessoas que são os ricos de verdade, sabe? Os ricos há muito tempo, o Old Money fala sobre isso, né? Sobre os herdeiros, é a moda dos herdeiros, a moda das pessoas que realmente conhecem o luxo profundamente, que entende o valor de um produto mais durável, de uma modelagem melhor. Então, assim, isso que na moda é isso, Quiet Luxury, né? São peças de extrema qualidade nos materiais usados, na modelagem, que é o corte, né, das peças, na costura, na embalagem, enfim, que tem durabilidade de modo geral. E no design a gente percebe itens minimalistas e com muita personalidade ao mesmo tempo. Quando eu falo design, eu tô falando de aparelhos celulares, videogame, copo, coisas do dia a dia mesmo que a gente vê, o sofá, enfim. Tudo que o design pode estar incluso, site, interface de coisa, aplicativo, o minimalismo e a personalidade é muito frequente. Então, parece que o minimalismo no design é algo fácil de ser conquistado, mas na maioria das vezes é hiper complexo, tá? Então, Quiet Luxury, por mais que ele pareça simples, ele é muito complexo. Tem muito estudo por trás de uma peça que faz parte de um Quiet Luxury para que você justifique o preço daquela peça não pela logo que ela carrega, mas sim pela qualidade que ela tem. Mesma coisa o design. Um design minimalista, ele não necessariamente tá trazendo o valor dele na quantidade de elementos gráficos que você está vendo, de elementos que tem na peça. É muito mais sobre a qualidade e sobre todo o estudo que foi necessário para chegar naquilo. Então, de fato, o minimalismo ele é complexo e ele é muito mais complexo do que parece. Você com certeza já fez um resumo na sua vida. E assim, não sei pra você, mas eu acho fazer de resumo algo muito difícil. Porque de fato, você colocar muita informação em pouco espaço, né, em poucas palavras, é mais difícil do que você falar muito. Porque pra você resumir alguma coisa, você tem que ter muito domínio sobre aquele assunto. Então você tem que condensar as informações, não é tirar informação quando a gente resume algo, é manter todas as informações centrais daquele texto em poucas palavras. Isso é muito complexo, demanda destreza. Existe um movimento de design que eu amo, que é o Bauhaus. O Bauhaus é uma escola de design que influencia o mundo há mais de 100 anos, tá? Inclusive tem umas teorias muito interessantes, assim, umas teorias não, né? Existe uma história muito interessante por trás do Bauhaus. É trágico, mas é interessante. O que levou esse movimento a ficar tão conhecido no mundo e ser influente literalmente até hoje e mais presente do que vocês imaginam tem a ver com Hitler. Sim, com Hitler. A repressão do nazismo fez com que as escolas de Bauhaus, né, desse movimento Bauhaus fechassem na Alemanha e esses mestres, né, esses professores e figuras que são super importantes para essa filosofia. Chamo de filosofia porque Bauhaus é mais uma filosofia do que só um design, sabe? Não que design seja algo simples, é algo muito complexo, mas acho que filosofia é uma boa palavra. E aí essas pessoas elas foram se mudando para vários lugares do mundo e fundando novas escolas, né? Então isso fez com que essa filosofia fosse se espalhando. Eu admiro muito, 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 muito esse movimento. Eu tenho como uma das minhas principais referências. Porque assim, o Bauhaus ele unifica arte e design, ele fala sobre funcionalidade, ele fala sobre a conexão entre diversos campos do conhecimento, fala sobre inovação, sobre tecnologia. É uma ideologia muito, muito, muito completa. E como eu disse, ela é realmente muito atual. Se você tem um iPhone, saiba que você está em contato com o Bauhaus todos os dias. Pois é, porque essa filosofia ela está presente em toda a linha da Apple. A Apple é um grande exemplo de uma marca que tem o Bauhaus muito presente. Então, os designs fazem sentido para essa filosofia, as decisões da marca, o sistema operacional tem traços muito característicos desse movimento. E aí, quando a gente fala de design, por que é uma escola de design? É muito importante a gente entender que o design está presente na arquitetura, no estilo de vida, em todos os lugares. Design é sobre solucionar problemas. Faz sentido? Por isso que é design thinking, que é aquela ferramenta de resolução de problemas, de desenvolver novas ideias. Design é sobre solucionar problemas, desenhar novas soluções. É mais ou menos isso. Então, uma questão que o Bauhaus traz, que eu gosto muito, que é o motivo de eu trazer ele para diversos momentos da minha vida, é como queremos viver no futuro. Beleza, o presente está fazendo sentido, mas e no futuro? Você já pensou nisso? Você já parou para pensar como você se enxerga, assim, o seu estilo de vida daqui 10 anos?
Você quer morar numa casa, você quer morar num apartamento, quer se mudar de cidade? Quantos metros quadrados vai ter esse lugar que você vai morar? Você quer ou não quer ter carro? Quer depender de transporte público? Ou você vai fazer home office? Vai ter uma vida muito mais centralizada onde você mora, né? Assim, então vai no mercado a pé, que o mercado é na mesma rua da sua casa. Quer continuar passando roupa ou vai só usar tecidos tecnológicos que não precisa passar? Vai ter um robô aspirador ou você vai contratar uma faxineira ou você vai separar um tempo do seu dia para manter sua casa limpa? Como que vai ser esse seu estilo de vida? Isso tudo é sobre como você quer viver no futuro, entendeu? Então, assim, desculpa a sessão de terapia, mas é só para ilustrar que, de fato, a gente questionar o como a gente quer viver é muito mais complexo. Dá até uma sensação de desespero a gente parar pra pensar nisso, né? Porque, assim, são tantas possibilidades, né? E, assim, essas possibilidades, elas dependem de tanta coisa. Tipo, hoje a gente tem inteligência artificial. O que essa tecnologia vai ser no futuro? Como que ela vai impactar na nossa vida? A gente vai chegar em casa e já vai ter jantar pronto feito por uma inteligência artificial que sabe como que foi seu dia. Então ela vai saber se você comeu mais gordura e ela vai complementar a sua dieta do dia fazendo uma refeição mais pobre em gordura. Ou ela vai te trazer mais, enfim, mais proteína, porque você comeu pouca proteína naquele dia. Como que vai ser isso? Então, se a gente parar pra pensar e pra ficar pirando aqui, a gente pode ficar horas falando do como as tecnologias que existem hoje podem impactar na nossa vida no futuro. Já está existindo testes, não sei se vocês viram, eu até publiquei sobre isso no meu Instagram e no meu TikTok, falando sobre o Neuralink, que é uma empresa do Elon Musk, o queridão, que tem aí bem controversa essa figura, inclusive, né? O Elon Musk é uma pessoa bem complexa da gente falar sobre, porque divide opiniões e é assim, ele divide opiniões até pra quem desgosta ou gosta dele, né? Umas coisas são boas, outras são ruins, é meio complexo. Mas de modo geral, eu acho ele mais, assim, problemático do que positivo. Mas isso eu achei muito interessante. Ele já tá com essa empresa Neuralink fazendo testes de implantar chips no cérebro das pessoas. E os testes estão sendo feitos com pessoas que perderam alguma mobilidade. Então, que perderam a mobilidade do braço, algo do tipo, para substituir a falta de função que o braço daquela pessoa pode ocasionar no dia a dia. Então, eu achei muito benéfico essa aplicação. Acho muito perigoso quando isso se tornar um possível substituto, ou melhor, a possibilidade de se tornar um substituto do smartphone me preocupa. Então, assim, acho surreal. As chances de ter um controle aí de massa, de ter uma, uma ditadura velada e uma ditadura que seja complexa de avaliar é grande, porque hoje a gente já vive aí uma ditadura das redes sociais. Querendo ou não, o algoritmo ele te vicia em certos conteúdos e ele cria bolhas, né? Inclusive existe esse debate, né? O quanto o algoritmo influencia nas fake news. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente consome na internet. Por isso que eu sempre sugiro que você tenha critério na hora de você escolher quem você vai acompanhar na internet e que você realmente demonstre para a internet o seu interesse interagindo com conteúdos que são de fato valiosos, tá? Aproveitando, interaja com o meu podcast. Avalie nas plataformas que permitem avaliação, dê like no YouTube, comenta, manda para um amigo, posta nos stories, isso ajuda demais a manter o podcast vivo, porque dá muito trabalho fazer isso daqui. Não pensem que é fácil, é gostoso, eu amo, tenho muito prazer em gravar os episódios para vocês, mas dá trabalho, então essa interação é muito importante para que o podcast continue crescendo e para que eu consiga continuar com ele na minha agenda. Se o podcast não cresce, ele para de fazer sentido e eu preciso interromper ele, porque de fato demanda aí mais de 4 horas da minha semana fazer o podcast, tá? É muito tempo. Então eu preciso dessa ajuda aí, me dá essa força. Interage com o meu conteúdo. Pedidos feitos. Então vamos lá. Como que queremos viver no futuro? É simples, mas é complexo, né? Então a vida tem uma coisa na vida que é muito comum. O ser humano ele é cíclico. Então aquela frase típica de gente mais velha. Isso era moda no meu tempo, agora tá voltando. E aí eu tenho que dizer que eu me sinto muito velho, porque a moda de quando eu era pré-adolescente tá voltando, e eu posso dizer pros mais novos, isso era do meu tempo. Eu vivi essa época. Não vou falar que eram tempos dourados, porque eram tempos bem obscuros, mas eu juro, isso dá uma sensação muito esquisita falar isso, assim, de tipo, isso era do meu tempo e de fato era. Parece que eu fico com cheiro de gaveta fechada, com umidade, sabe? Só de falar isso. Gente, ser adulto é a experiência mais esquisita que eu já tive na minha vida. Até agora, né? Porque assim, o pavor da velhice é real. Mas ser adulto é muito esquisito, né? Meu Deus, como é esquisito. Mas enfim,
Essa parada aí de Messy Girl, que é lápis de olho borrado, franja, cabelo bagunçado. Gente, isso aí é coisa dos emos, dá licença. Eu tinha um All-Star com cadarço verde-limão e o outro All-Star, assim, eu usava junto, tá? Então um tinha um cadarço verde-limão, era preto com verde-limão, e o outro era preto com um cadarço laranja fluorescente. O puro molho da breguice. Como se não fosse suficiente, eu comprei esses dois conjuntos de cadarço e aí eu dei um de cada cor pra minha amiga, então a gente usava a mesma combinação. Os dois andavam, cada um com um cadarço de cada cor. E assim, meu sonho era ser emo, eu tentava me encaixar, mas eu nunca fui, porque eu sempre parecia um hamster correndo na rodinha de tão hiperativo. Ser misterioso nunca foi algo em que eu me encaixei, sabe? Eu nunca fui a pessoa do mistério. E aquela coisa mais sombria, nunca fui. Eu sempre fui o carro da pamonha, né? Gritando e falando alto e hiperativo e correndo. Nunca fui a pessoa. é, o quieto. Por mais que eu fosse meu nerd sempre, nunca fui muito quieto. Então, sim, o minimalismo ele teve aí seu espaço, né? Mas ele deve dar espaço aí pro exagero, pro maximalismo, tá? Porque de fato é cíclico. Isso com certeza vai ser assim algo pontual, algo temporário, mas o minimalismo nunca vai deixar de existir. Isso não é uma coisa que vai perder, até porque assim, é, gente, viver minimalismo é urgente. A vida minimalista é urgente. E aí, falando de minimalismo, no sentido amplo mesmo da palavra, a tendência é até que os núcleos familiares sejam reduzidos, principalmente nos centros urbanos, onde o custo de vida está muito alto. As pessoas elas estão casando menos, quando elas se casam, elas têm menos filhos. Então, assim, agora é um filho, estourando dois. Gente, meu avô tinha 11 irmãos, com ele eram 12. Então, assim, pensa. A redução das famílias é contemporânea, a gente já vê isso acontecendo. Um exemplo clássico aqui, os produtos de mercado. A gente via antes as embalagens gigantescas, né? Tipo assim, sucrilhos tamanho família, salgadinho tamanho família, tudo era tamanho família. Porque era para 4 pessoas. Mas o que que é? Primeira coisa, né? O que é tamanho, o que é família? O que é tamanho família? Isso aí é super segregacionista, não dá para usar o termo tamanho família em 2024, não faz sentido a gente falar que uma família é um núcleo para 4 pessoas ou que tem que ter um número grande de pessoas. Não, sai dessa. É isso, mas antigamente era para 4 pessoas. Esse era o número mágico, né? Agora é para uma, para duas, para três, ou para uma pessoa e um pet, ou para 2 pessoas e um pet. O mercado pet está passando por uma revolução, assim, há anos, né, que o mercado pet está em alta. Porque literalmente os pets hoje são filhos, né? São tratados como filhos. E é isso, gente. O núcleo familiar mudou. Então os apartamentos estão mudando. Se antes existia demanda por 3 dormitórios, a demanda hoje é para 2 ou para 1. E aí que vem a bomba, né? O Bauhaus já previa moradias para uma única pessoa há anos. E muito parecido com os estúdios, que hoje em dia em São Paulo tá que nem barata. Tá lotado de estúdio. Porque é isso. Existe essa tendência que a indústria tá supondo que vai existir de pessoas morando sozinhas e precisando de pequenos espaços para ser mais sustentável do ponto de vista financeiro, organizacional e etc. Então a verdade, gente, é que tudo muda, tudo enjoa, tudo cansa. Mudar faz parte, é estimulante, por mais que mudar seja doloroso, faz parte, não tem como a gente ficar estático. Aquilo que eu falei, as tecnologias estão passando por um período de grande mudança. Se a gente parar para analisar, inclusive, agora, assim, você já viu alguma coisa gerada por inteligência artificial? Provavelmente. E você já percebeu que a inteligência artificial ela faz imagens com detalhes muito esquisitos, né? Assim, com muita textura, com muito detalhe. Então, será que essa tendência maximalista também não tem influência do que a inteligência artificial está nos expondo, está mostrando pra gente? Porque, olha, minimalismo não é a palavra da inteligência artificial. Eu uso no meu dia a dia a inteligência artificial, sou um grande, assim, apaixonado por inovação, por tecnologia, de fato, eu gosto de mergulhar nesses universos e para entender como que vai ser, inclusive, o futuro, ter pelo menos assim, uma dica do que pode acontecer. E a inteligência artificial, ela é muito avessa a minimalismo. Ela é prolixa, ela repete palavras muitas vezes, ela gera imagens muito mirabolantes, com muitos detalhes. E aí a gente tem que pedir, não, vai para algo mais minimalista. Ela tem dificuldade de entender o minimalismo, a inteligência artificial.
falando principalmente do ChatGPT, que é o que eu uso, né? O ChatGPT 4, que é a versão paga. De fato, eu estou estudando essa ferramenta e a gente percebe que ele tem dificuldade com o minimalismo. Não é o forte dele, o minimalismo. Mas, enfim, tudo é sobre continuar acompanhando as tendências e tentando viver cada nova fase da sociedade com a maior qualidade possível, sem estresse. Eu já falei em alguns lugares e vou repetir. Gente, temos que ver quais são as cartas do jogo e jogar o melhor jogo possível, tá? Não adianta a gente renegar as mudanças que vêm por aí. Ah, é maximalismo? Beleza, você pode não gostar, mas isso vai influenciar na sua vida de alguma maneira. Ah, tendência à inteligência artificial? Beleza. Você pode ignorar que ela existe. Isso vai interferir na sua vida, tá? Então, a tendência do maximalismo, ela existe. Eu não sei o quanto ela vai pegar, porque ela é algo que está começando a aparecer, mas é importante a gente estar atento para as mudanças que vêm aí pela frente. A parte boa é que, com tudo isso de tendência que acontece ao mesmo tempo e com a velocidade das tendências, a melhor parte é que você pode sim escolher aquilo que você de fato gosta, aquilo que faz sentido para você. Não existe certo ou errado quando a regra é expressão. Existe o que funciona para você. Se expressar é sobre se autoconhecer também, e sobre conhecer os outros, sobre ter empatia. Então, o que funciona é aquilo que faz sentido para o contexto, e o contexto varia. E sim, é complexo, depende sim do contexto, não é uma coisa preto no branco. Quando a gente fala de ser humano, de fator emocional, de expressão e etc, 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 tudo fica complexo. Então não dá pra gente ter aqui uma cartilha que tem que seguir. E aí eu quero saber de você. Já que tudo é complexo, já que tudo é diferente, já que tudo depende de contexto, pro seu contexto, o que que você pensou com esse episódio? O que que isso te inspirou? A minha ideia com esses podcasts é sim trazer uma inspiração pra vocês, tá? Então, me manda na DM o que você achou, bora conversar, porque isso é importante, essa troca. Eu saber o que vocês estão pensando me ajuda muito a construir conteúdos mais valiosos, não só aqui no podcast, como em todas as minhas redes sociais, tá? E, de fato, não faz sentido eu ficar aqui falando se isso não for valioso pra você. A minha ideia é que é uma troca mesmo. E então eu preciso saber de vocês, tá bom? Você é super importante para mim. Você me encontra em todas as redes sociais como On The Land. É escrito igualzinho o nome do podcast. Eu sei que é difícil, mas não tenho como trocar esse nome porque ele já faz parte da minha história. E, e eu fico por aqui, gente. Até o próximo episódio, até aí nessa nossa conversa nas redes sociais, eu respondo. Às vezes eu demoro, mas eu respondo. Então me manda mensagem, por favor, que eu tô esperando ela, tá bom? Tchau.